Olá, consciências universais! Eu vim falar com vocês hoje sobre propósito. É um assunto que eu já conversei aqui no canal outras vezes sobre propósito de vida, missão de vida. Já compartilhei algumas experiências minhas a respeito desse assunto, principalmente no meu passado, onde eu me cobrava demais sobre todo esse processo. Então eu quis trazer para vocês porque as pessoas estão sempre me perguntando, falando sobre propósito. Inclusive essa semana aqui na live que tivemos essa semana no canal, teve uma das pessoas aqui, uma das queridas que seguem aqui o canal, que pediu para que falasse sobre propósito. E eu já estava preparando esse material para vocês, então foi pura sincronicidade. Eu quero trazer para vocês a questão desse tema dessa aula, porque o que são os propósitos divinos aqui nessa vida, nessa encarnação? O que são esses propósitos de vida, essa missão de vida, numa visão metafísica, espiritual e consciencial? Quero trazer para vocês essa visão para que fique cada vez mais fácil você compreender qual é o teu propósito, o que você está buscando aqui, o que a sua consciência universal veio buscar aqui. Porque quanto mais a gente se alinha com esses propósitos que eu vou trazer aqui para vocês, mais você consegue se conectar com a sensação de completude, com a sensação de plenitude, de paz de espírito. E não significa, quando eu falo isso, que a sua vida vai se transformar e que você vai viver num mar de rosas, num mundo cor-de-rosa, totalmente colorido, e que você não vai ter dias nublados. Não é isso. Mas a gente vai conversar sobre tudo isso aqui nessa aula de hoje. A dúvida de muitas pessoas é qual é o meu propósito de vida. Eu sei que várias pessoas passam por isso, se ficar se perguntando, se questionando qual é o meu propósito de vida. Eu já me cobrei muito sobre esse assunto. Eu contava aqui no canal há muitos anos atrás a história de quando eu tinha ali meus 20 e poucos anos, isso, gente, já tem quase 20 anos, eu frequentava algumas casas espíritas. Se alguém tiver curiosidade, hoje em dia eu não tenho religião, eu não frequento religião nenhuma. Hoje em dia eu sou uma pessoa aberta que absorve de todos os conhecimentos, mas naquela época eu gostava bastante de estudar a visão de reencarnação. Aquilo para mim fazia muito sentido, como faz até hoje. E eu me recordo que em várias das palestras que eu ia, sempre tinha esse assunto de missão de vida, de propósito de vida. E vocês imaginem só, eu sentadinha lá, vendo a palestra, o palestrante lá falando sobre missão, sobre propósito, e eu ficava dentro de mim numa angústia terrível, porque eu ficava assim, gente, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei qual é o meu propósito. E da forma como era falado, parecia que era algo mirabolante, uma coisa só que a gente veio fazer, que a gente veio desempenhar, pelo menos era como eu compreendia, da forma como era falado naquela época. E eu ficava muito indecisa e me questionando muito, a ponto de eu ter começado a desistir de ir naquelas palestras, de ouvir tudo aquilo, porque me fazia mal. Eu começava a me sentir mal nesse processo de me questionar qual era o meu propósito e não encontrar resposta nenhuma. Então eu falei, gente, eu vou ficar ouvindo isso pra quê? Em praticamente quase todas as palestras que eu ia, tinha esse assunto, essa fala de propósito, e aí começava internamente esses questionamentos internos, e eu ficava, mas eu não encontro essa resposta, o que é isso que eu estou fazendo aqui? E na verdade é uma pergunta que a nossa consciência universal faz a partir do momento que ela abre consciência de si. A partir do momento que você tem consciência da sua existência, consciência de você, de que você é um ser pensante, você é um ser que está aqui e que faz parte desse planeta, que você faz parte desse universo aqui, nós automaticamente começamos a nos questionar o que nós estamos fazendo aqui, por que eu estou aqui? E eu vejo essas perguntas muito importantes para todo o processo que eu vou trazer aqui para vocês. Essa visão metafísica, essa visão mais espiritual a respeito dos nossos propósitos.
Eu quero trazer para vocês a fala sobre a experimentação do todo, a experimentação da vida, a experimentação de tudo que nós estamos vivenciando. Eu busquei várias imagens na internet para trazer para vocês a questão do início desse universo, do universo da forma como nós conhecemos. Esse início que hoje é possível olhar e explicar. Nós fazemos parte de uma grande consciência que tem um objetivo em comum: experimentar, aprender, evoluir, ascender. Ir em direção a um mesmo objetivo, a um mesmo rumo. Eu trouxe a imagem do Big Bang aqui, a imagem desse universo, da criação do universo como nós conhecemos e enxergamos até hoje, nesse momento que nós estamos da nossa história. E em cima dessa imagem, um conjunto de pouquíssimos gases que estavam condensados e que explodiram num clarão enorme. Explodiram numa criação gigantesca, porque dali para frente começaram a surgir átomos, começaram a surgir moléculas, essas moléculas foram se unindo, começaram a surgir as estrelas, os planetas, os universos, os sóis e tudo que existe. As estrelas, tudo o que a gente olha e enxerga hoje ali fora é feito a partir da mesma essência. Quando eu pego essa caneta, quando um cientista pega essa caneta e começa a olhar do que ela é feita, ele chega em átomos. Quando um cientista começa a olhar para o nosso corpo e começa a ir cada vez mais fundo para saber do que é feito o nosso corpo, ele é feito de combinações de átomos. Tudo o que você estiver olhando ao seu redor agora, tudo, desde as estrelas até tudo que existe ao nosso redor, sua casa, seu computador, seu celular, tudo o que você estiver olhando ao seu redor agora é feito de átomos. É feito de combinações de átomos que começam a gerar metal, começa a gerar o ferro, começa a gerar a madeira, a terra, a água, o ar. Tudo são combinações de moléculas, combinações de átomos que chegam a criar o universo aqui, esse planeta, da forma como a gente conhece. Mas por que eu estou falando tudo isso? Que tudo isso tem a ver com propósito. Se a gente for parar para observar desde onde saiu essa criação desse universo, da forma como a gente enxerga hoje, que foi de uma grande explosão, que foi se modificando, se moldando, juntando, criando combinações de moléculas, combinações de átomos, que foram criando universos, que foram criando sóis, que foram criando planetas, possibilitando nesses planetas essas mesmas moléculas, esses mesmos átomos se unirem e começarem a criar diversas formas de existência. Tudo isso é a beleza que a gente vê de um universo em expansão, um universo em evolução, um universo que está ali experimentando diversas formas de ser, de existir, de estar aqui. Quando a gente fala sobre a nossa consciência, a gente está falando sobre a nossa experimentação, o nosso aprendizado e a nossa evolução aqui nessa vida, aqui neste momento. E trazendo essa experimentação do todo, eu quero falar e trazer essa pergunta para vocês. Você acha que dentro de tudo isso que a gente está vivenciando, de tudo que a gente vê em relação à nossa vida, ao universo, a toda essa combinação de átomos que em bilhões e bilhões de anos começou a gerar esse processo todo da forma como a gente conhece hoje, e nós fomos gerados ali bem no finalzinho, imagine no finalzinho do que a gente conhece de tempo até hoje, desde a criação do Big Bang. Mas imagine todo esse processo, tudo o que vem sendo criado desde o início. Dentro disso, dentro de todo esse processo de expansão, de evolução, que nós também estamos juntos desse processo no universo, você acha que propósito tem relação somente com profissão? Você acha que propósito tem relação somente com trabalho?
eu quero deixar essa indagação para vocês, esse questionamento, essa pergunta, para que vocês comecem a abrir o leque, a abrir a mente, para conseguir compreender tudo o que tem na sua vida hoje, que já está aí, que já faz parte de propósito. O propósito é uma ligação com tudo o que você está executando, tudo. E não vou aqui dar spoilers, vou continuar aqui na apresentação para poder trazer para vocês o que é propósito, né? Propósito tem a ver com o que então? Se quando num primeiro momento fala de propósito, a gente pensa sobre um trabalho, sobre uma profissão, sobre algo que você vai executar na sua vida e que vai ser somente aquilo e você vai passar a vida fazendo aquilo, como um músico que muitas vezes pode falar que o propósito dele é a música, como um artista, um pintor que pode falar o meu propósito é pintar, o meu propósito é a arte. Um professor que vai falar o meu propósito é ensinar, o meu propósito é estar ali compartilhando o conhecimento. Sendo que, gente, na verdade, o propósito, ele é tudo. O propósito é tudo. Toda aquela imagem que a gente viu ali de expansão do Big Bang é propósito. Todo movimento é propósito. Tudo que você traz para a sua vida em relação à criação é propósito. O propósito ele está vinculado a bem-estar para você e para as outras pessoas. E aí, de novo, não vou dar spoilers, mas o propósito tem a ver com viver e se desenvolver na direção do amor. Quando eu falo sobre o teu bem-estar e o bem-estar das outras pessoas, qualquer ação, qualquer criação, qualquer movimento que você faça para o seu bem-estar e para o bem-estar do outro, do próximo, do planeta. E quando eu estou falando do outro, não estou falando somente das pessoas, mas eu estou falando de tudo o que existe. Quando você começa a se movimentar nessa direção do amor, que é a direção contrária de sentir medo e de ficar cada vez mais se questionando, voltando para dentro com aflição, com ansiedade, sem respostas, isso é vibrar muito no medo. Então, quanto mais a gente se desenvolve na direção do amor, quanto mais a gente caminha na criação de questões que vão ser benéficas para nós e para as outras pessoas, mais você está se conectando com propósitos. Uma coisa que eu não falei no início dessa live, mas para quem já acompanha live, eu tô fazendo tanta live com vocês que eu confundi os termos, mas eu não falei aqui no início dessa aula, mas para quem já acompanha muito as minhas lives, vocês já sabem o quanto eu gosto de trazer a fala para você não acreditar em nada do que é falado para você. Não acredite em mim e não acredite em nada do que chega para você de informação, mas sim, seja um cientista da sua própria vida. Experimente tudo isso que eu estou falando. Aplique tudo isso na sua vida e veja se os resultados começam a te trazer satisfação de estar conectada com a sua vida, conectado com o seu caminho, conectada com tudo aquilo que você está fazendo e está te gerando sensação de plenitude. É isso que vai te conectar aos seus propósitos. Mas, de novo, eu estou afirmando, se você absorve essa afirmação como uma verdade e não aplica, não vai adiantar de nada dentro do seu processo, porque o conhecimento ele vem a partir do nosso sentir e para isso a gente precisa aplicar, a gente precisa estar no dia a dia aplicando tudo aquilo que chega para nós e que ressoa no nosso caminho para que a gente de fato consiga vibrar nas nossas células o que a gente acabou de absorver de conhecimento mental. E propósito tem a ver com viver e se desenvolver na direção do amor. Propósito tem a ver com tudo, tudo. Essa consciência maior que gerou toda essa transformação, que gerou toda essa evolução a partir de um micro que explodiu e foi para o macro e está crescendo, está expandindo. Existe uma consciência que muitas vezes nós chamamos de Deus, mas não é o Deus como muitas vezes a gente viu
sendo pregado como alguém que vai punir ou vai reconhecer. Não, é um Deus que está como se fosse a água do mar. Gosto de trazer essa analogia. Somos os peixes, as algas, os seres dentro do mar. E Deus seria todo o mar, toda a água do mar, todo o mar. Essa energia que possibilita com que a gente experimente essa vida e experimente os propósitos junto com essa energia. Porque essa consciência maior, Deus, vácuo quântico, então, tem vários nomes hoje para definir essa energia que está experimentando a vida a partir de cada um de nós. Está experimentando essa evolução, esse processo de expansão a partir do que a gente experiencia. E não significa que ela já não seja expandida, ela tem já todo o conhecimento. Nós viemos buscar esse conhecimento, essa expansão a partir das experiências. E para essa consciência maior que rege toda essa orquestra, vamos chamar assim, do universo, ela também consegue expandir a partir da nossa expansão. Porque tudo aquilo que vivenciamos é algo que é espalhado para toda essa camada, para todo esse mar, vamos trazer essa analogia. Tudo que nós experienciamos de vida, de propósitos, de conexão, é espalhado por todo esse mar também. Então, viver com propósito é você se permitir se desenvolver. E eu vou trazer para vocês aqui alguns exercícios para te contribuir a se conectar com esses propósitos, com esse viver. O propósito divino, ele tem a ver com são movimentos que a sua consciência universal, sua alma, seu eu superior, você, veio aprender, aplicar e desenvolver para evoluir. E por que eu falei aprender, aplicar, desenvolver para evoluir? Porque aprender aquilo que sabemos enquanto teoria, porque somos essa consciência desse todo, uma consciência individualizada desse todo, desse Deus, dessa energia, desse mar. Somos uma gota desse mar, individualizada neste momento como gota, mas fazemos parte desse mar. Somos um peixe ali, mas fazemos parte desse mar. E quando eu falo sobre aprender, estou dizendo de passar pela experiência daquilo que enquanto conhecimento já se tem. Um conhecimento mental já existe. Pense sobre andar de bicicleta. Todo mundo sabe o que é andar de bicicleta. Você não precisa ter andado de bicicleta para explicar para alguém o que é andar de bicicleta. Porém, você só vai saber realmente, pelo sentir, o que é andar de bicicleta se você subir em cima de uma bicicleta e for treinar a andar de bicicleta. A mesma coisa para nadar. Eu gosto de trazer essa outra analogia, essa outra metáfora. A gente só vai saber realmente o que é nadar quando a gente entrar na água e aprender a fazer os movimentos relacionados a nadar. Isso vai trazer para você o aprender a partir da experiência. Por isso que eu falo sempre com vocês. Não absorva as informações pelo mental e simplesmente saia repetindo, mas sim aplique. Vá lá, aprenda a nadar. Você entendeu, leu o que é nadar, então vai e começa a nadar. Você olhou, entendeu, absorveu o conhecimento através do mental do que é andar de bicicleta, mas vai lá, suba na sua bicicleta da sua vida, vai equilibrar dentro do seu processo para você conseguir ali dar suas pedaladas e conseguir sentir o que é andar de bicicleta. Então, quando eu falo que viemos aprender, aplicar, desenvolver para evoluir, é buscar a experiência daquilo que intrinsecamente, num processo de sabedoria inata, nós já sabemos. Porém, viemos passar pela experiência daquilo que sabemos. Porque a consciência universal tem a consciência de tudo e nós somos parte dela. Então, nós viemos aprender, aplicar o que aprendemos, porque isso vai propiciar com que venha para o seu frontal, para a parte aqui do nosso cérebro físico, o conhecimento.
E falando das nossas energias, vai vir para todos os nossos corpos mais sutis, que são camadas que nós temos no nosso campo áurico. Para quem não sabe o que é a aura, o que são camadas de energia, tem uma playlist aqui no canal falando sobre aura e chakras. Assistam essa playlist para vocês entenderem mais. Mas essas nossas camadas de energia, elas recebem toda essa informação a partir do momento que a gente aplica. E desenvolver para evoluir. Desenvolver aquilo que você já trouxe, que você já aplicou em outras vidas, em outras existências, outras realidades. Nós já viemos nesse processo aí de experimentação, inclusive em outros planetas, não só aqui no planeta Terra. E tudo isso que nós já desenvolvemos em outras realidades, outras experimentações, nós viemos também desenvolver ainda mais, aplicar ainda mais. E para continuar com aquele movimento de expansão do universo, que é expandir, que é evoluir, continuar com essa expansão. A nossa consciência está fazendo isso também. E o nosso propósito divino, guardem essa frase, são movimentos que a sua consciência universal veio aprender, aplicar e desenvolver para evoluir. Propósito tem relação com exercer as suas habilidades e desenvolver novas habilidades. Eu vou deixar alguns exercícios aqui para vocês mais para frente de como fazer tudo isso. Mas o propósito, ele diz relação a tudo que você está vivenciando na sua vida. A relação com a sua mãe, que às vezes tem algumas questões ali para você começar a olhar, a modificar, a agir diferente. Isso é um propósito. A relação com o seu pai, a relação com a sua irmã, com o seu irmão. Tem questões ali que você observa que você precisa melhorar, modificar o seu comportamento. Isso é propósito. Você observa, e aí eu estou trazendo alguns spoilers aqui porque eu anotei. Conexão com os seus propósitos significa você. Para fazer, como fazer essa conexão, né? É você observe suas habilidades e as aplique no seu dia a dia. E observe os seus desafios e maneiras de superá-los. Quando eu falo com vocês que propósito tem relação, trazendo para cada vez mais minucioso esse processo, porque eu falei com vocês no início que o propósito tem a ver com tudo. E aí vocês vão falar para mim, Érica, isso não adiantou de nada para eu descobrir quais são os meus propósitos pessoais, né? Mas observem essa fala inicial, porque realmente tem a ver com tudo que você vivencia na sua vida. Mas aí a gente vai adentrando essas camadas e a gente observa, depois que eu trouxe que o propósito tem a ver com todo o movimento que você faz em direção ao amor. Primeiro, o propósito tem a ver com tudo o que tem na sua vida. Depois, vamos mais uma camada. Propósitos tem a ver com todo o movimento que você faz na sua vida na direção do amor, ou seja, todo o movimento que você faz para o seu bem-estar e para o bem-estar das outras pessoas. Isso vai te possibilitar a trazer a sensação de plenitude. E eu trago aqui agora algo que pode até gerar um nó na cabeça de vocês, mas não vai gerar porque eu vou explicar. Esse propósito, ele pode inclusive ser algo que você vai fazer e que não vai gerar um bem-estar em você. Ali também tem aprendizado, ali também tem evolução. Então, parar para observar os aprendizados com amor, porque aí a gente deixa de aprender pela dor, que é como nós viemos fazendo ao longo das encarnações. Então, parar para observar os aprendizados através do amor, de fazer algo para trazer bem-estar para você e para as outras pessoas, isso vai te contribuir com que você se conecte aos propósitos e tenha a sensação de plenitude. Porque o propósito, ele está na expansão, na evolução. E tudo aquilo que vai te propiciar conhecimento para você evoluir, está relacionado a propósitos. Então,
o propósito é tudo. Depois a gente adentra uma camada, o propósito é tudo o que você faz em direção ao amor, ao seu bem-estar e bem-estar das outras pessoas. E aí a gente adentra mais uma camada, os propósitos têm relação com você exercer as suas habilidades e desenvolver novas habilidades. E aí adentrando mais uma camada, o propósito tem a ver com você observar as suas habilidades e aplicar essas habilidades no dia a dia. Tudo aquilo que você já sabe fazer, tudo aquilo que você já trouxe de conhecimento, porque a nossa consciência traz a capacidade de se conectar com essas habilidades que nós já temos. Então é observar essas habilidades e você aplicar essas habilidades no seu dia a dia. E como você vai fazer para desenvolver novas habilidades? Adentrando ainda mais nessa camada, é você observar onde estão os seus desafios. Onde estão as situações que você faz e que você nota que é difícil ainda, que é um desafio. Porque você encontrar maneiras de superar esses desafios também vai te conectar e tá te alinhando aos seus propósitos. Então, para você se conectar com os seus propósitos, eu falo para você pegar papel e caneta e assim que finalizar essa live, ou então se você sente muito forte agora, pare. Gente, eu tô falando live o tempo todo, né? Mas pare essa aula e comece a anotar. Anote quais são as suas habilidades. Para quem tem dificuldade, vou deixar aqui, vou pedir a minha equipe para deixar aqui o link de um vídeo onde eu ensino a você buscar as suas habilidades quando a gente tem dificuldade de encontrar. Porque às vezes a nossa desconexão com a nossa essência, com a nossa consciência universal, ela começa a ser tão grande que a gente começa a se desconectar da nossa essência de identificar quais são as nossas habilidades. O que eu faço bem? Porque todas nós temos habilidades. Eu afirmo com vocês, porque nós viemos de processos de várias vidas, de várias experiências em outras realidades também. E lá nós conseguimos desenvolver já habilidades e trazemos esse processo. Nessa vida, por exemplo, nós já desenvolvemos habilidades e você se conectar com elas vai te possibilitar aqui no seu dia a dia de você aplicar essas habilidades. Quando você começa a aplicar, você começa a se conectar com seus propósitos. Então, observe quais são as suas habilidades, pegue aí seu papel, sua caneta, seu caderno de expansão da consciência universal e comece a anotar, a listar todas as suas habilidades para que no seu dia a dia você comece a exercer essas habilidades com consciência, sabendo o que você está fazendo porque você tem aquela habilidade para você conseguir trazer cada vez mais essa conexão com os seus propósitos. E observe os seus desafios. Liste ali também quais são os meus desafios. Faz essa pergunta e começa a responder. Responde em relação a pessoas, quais pessoas me desafiam. Responde em relação a comportamentos no dia a dia, as situações do dia a dia que ocorreram, situações que ocorrem, às vezes alguém te fecha no trânsito, às vezes alguém faz ou fala algo com você, uma situação, qual situação ou quais as situações que te trazem desafio, que você tem um pouco mais de desafio de lidar com aquilo. Liste essas situações também, porque observar onde estão os seus desafios e vai te possibilitar a identificar maneiras de superar esses desafios e quando você estiver passando por eles, você vai começar a aplicar essas maneiras de superar esses desafios. E isso vai começar a te trazer também muita conexão com os seus propósitos. Porque se nós viemos para cá aprender, evoluir, ascender em direção ao amor, fazer com que nossa consciência tenha habilidades de passar pelos desafios, de superar os desafios e utilizar das nossas habilidades tanto para isso quanto no nosso dia a dia, é o que vai te trazer sensação de conexão com o seu propósito.
Eu pedi para vocês lá no Instagram, eu agradeço todas as pessoas que me responderam lá, porque eu pedi lá nos stories que vocês escrevessem para mim quais eram as suas habilidades. E tiveram várias respostas, agradeço a todas vocês, a todos que responderam lá. Coloquei aqui algumas para auxiliar a vocês. Habilidades de escrever bem, saber ouvir, trabalhos manuais, dançar, programar, boa conselheira. Tiveram várias mensagens lá, como eu já comentei, trouxe algumas, mas olhem para tudo isso, eu trouxe para vocês para trazer uma ideia de que não precisa ser algo mirabolante e também tudo aquilo que você faz bem é algo mirabolante da tua consciência, porque aquilo unido à tua energia, porque cada um de nós vibra numa assinatura energética única, específica. Cada um de nós vibra numa cor e num som específico, é a nossa assinatura energética. E você, com a sua assinatura energética unido a escrever bem, o que você pode fazer com base na sua escrita vai contribuir muito com a expansão do planeta, com o seu bem-estar e com o bem-estar das outras pessoas. A mesma coisa trabalhos manuais, a mesma coisa dançar, a mesma coisa programar softwares, a mesma coisa saber ouvir, ser conselheira, ser uma boa conselheira. Tudo o que você sabe fazer está unido na tua assinatura energética. E isso, quando você começa a desenvolver no seu dia a dia, é quando você começa a sentir essa conexão com os propósitos. Os desafios. Pedi também que vocês listassem para mim lá quais eram os desafios que vocês sentem hoje. E foram paciência, desenvolver uma comunicação melhor, timidez, medo de errar, perdoar, deixar o passado, não se irritar com frequência. Epa, tem duas letras Z's aqui. Não se irritar com frequência. E de novo eu trouxe algumas situações, mas quando a pessoa que respondeu paciência, por exemplo, ela observa que ela vai atrair para a vida dela questões e situações para que ela consiga desenvolver essa paciência. E você estar ciente de que isso é um propósito, de que o propósito da tua alma é expandir e que trazer as experiências que vão te possibilitar a paciência, quando você está ciente disso, você agradece pelas experiências que vêm para você, onde você está impaciente, porque você começa a utilizar de meios para superar o desafio, para desenvolver aquilo que você veio aprender e desenvolver. Comunicação a mesma coisa, timidez, é começar aos poucos você utilizar de ferramentas ali no seu dia a dia, de mudança de comportamento. Inclusive, tem uma live aqui no canal que eu falei sobre formas de você alterar o seu comportamento. Eu trouxe um exercício muito prático de você utilizar ali no seu dia a dia para que você consiga fazer essa mudança. Então, observem no seu dia a dia as questões de desafios e habilidades, porque elas são teu principal propósito, é o que você vai levar com a sua consciência quando chegar ao final dessa encarnação. Inertes no nosso propósito, o universo vai nos ajudar. Quando a gente fica inerte no nosso propósito, e aí inerte no propósito de expandir, de aprender algo, de desenvolver algo, de superar uma dificuldade, um desafio, se eu fico parada, se eu fico parado, pense aí se você está fugindo de alguma coisa, alguma decisão que você tem que tomar, algum projeto que você quer fazer e que você fica deixando para depois, alguma questão emocional que você precisa lidar e que você, sempre que quando aquilo aparece, ao invés de olhar para aquele incômodo, para aquele desafio, você acaba indo comer algo que você gosta muito para o prazer imediato vir e camuflar aquela sensação, ou então você acaba gastando com alguma coisa que nem vai ser útil, você nem quer, mas só para trazer aquele prazer imediato do consumo, para
camuflar também a situação de emoção ali que você precisa olhar e resolver essa situação. Quando a gente fica inertes nesse movimento de propósito, o universo vai nos ajudar sim. E nós vamos começar a receber do externo situações que vão praticamente nos obrigar a fazer uma escolha, a agir naquela situação que estamos inertes. E quando você se sente assim, a sensação que dá é como se você estivesse encurralado. E você queria tudo no mundo, menos ter que estar fazendo aquela escolha, ter que estar tomando aquela decisão. Por quê? Porque justamente ficou fugindo de tomar aquela escolha ou aquela decisão, e às vezes até de forma inconsciente. E o universo faz isso porque é ruim, porque não quer o nosso bem? Pelo contrário, porque o nosso processo, a busca da nossa própria consciência é a evolução. A busca da nossa própria consciência é o nosso propósito. E o nosso propósito está ali em superar aquele desafio também, em exercer aquela habilidade para superar aquele desafio. E nós temos essa capacidade. Então, agir é um propósito. Você agir. Observe que você está agindo na sua vida. O fato de você estar aqui até agora assistindo essa aula, de você estar acompanhando todo esse processo, é uma ação no propósito, é uma ação em mergulhos internos. Tudo aquilo que eu trago para vocês aqui, eu não trago somente informações do extrafísico, informações sobre espiritualidade, curiosidades sobre como é no externo, como é no astral. Eu trago principal questões que possam possibilitar com que nós façamos esse mergulho interno para você trazer para fora tudo aquilo que vai te possibilitar a evoluir, a ser melhor para você e para o outro, a trazer liberdade para a tua vida, a trazer mais respeito para com você mesma e para com o outro, para que você aumente tua capacidade de se sentir bem com você mesma, com você mesmo. Para que essa capacidade de evolução pessoal e de se sentir bem quanto à sua autoestima, que isso seja algo que vai gerar em você uma energia de equivalência, de igualdade para com a outra pessoa, de troca na equivalência, de você fazer até onde você percebe que é possível para você. E também receber do outro sem ficar na carência, cobrando, querendo que o outro supra algo que é, na verdade, uma necessidade interna, só você é capaz de suprir. Tudo isso que eu estou falando tem relação com o propósito. Então, observem aí de agirem dentro daquilo que é para você em relação a tudo que eu falei anteriormente. Quais são as suas habilidades? Você está agindo, está exercendo suas habilidades? Quais são os seus desafios? Você está agindo para superar os desafios ou você está com dificuldade de superar os desafios? Um desafio aqui, a Nina aqui do lado resmungando, resmungando toda bravinha ali. E aí nós vamos para as questões de estarmos ativos no nosso propósito. Quando a gente está ativo no propósito, quando você está agindo, exercendo suas habilidades e quando você está se conectando com essas habilidades para inclusive superar os desafios, que os desafios também são propósitos de expansão, quando você consegue transmutá-los, você traz muita luz para o teu processo pessoal, muita luz para teu campo de energia, você realmente expande, aumenta seu campo de energia quando você consegue tanto desempenhar as habilidades, mas principalmente superar os desafios, que é o que possibilita expandir. Quando você faz tudo isso, o caminho começa a se abrir para você, o universo envia mais satisfação, porque você está criando a sua própria satisfação. Você está se conectando com a energia de satisfação. E vai haver maior conexão com a sua energia superior, com a sua consciência universal, eu superior, energia divina, centelha divina, energia cósmica, assinatura galáctica, várias energias, vários nomes para designar essa energia que nós somos.
ativar esses propósitos, estar ativo nos nossos propósitos, diz sobre tudo no seu dia a dia que você pode fazer para se conectar cada vez mais com exercer as suas habilidades e principalmente superar os seus desafios. Exercer as habilidades para que elas se tornem cada vez mais algo intrínseco, que faça parte da nossa sabedoria inata. E vencer os desafios, por que eu falo principalmente superar estes desafios, transmutar? Porque dentro do desafio existe o crescimento. É dentro do desafio que a alma expande, que a nossa consciência universal expande. Porque aquilo que você já sabe, que é a sua habilidade, você já passou por alguma situação onde você desenvolveu essa habilidade. Você já superou algum desafio e desenvolveu essa habilidade. Então ali você já gerou essa luz em você, você já gerou essa expansão. E aí olhar para as questões que a gente acha que são desafios, mas na verdade estão ali a expansão cada vez mais da nossa conexão com os propósitos, da sensação de conexão com os propósitos. E ativos no propósito, para que a gente permaneça ativos no propósito, é necessário conexão com a vida, conexão com a tua própria energia, conexão com a energia superior, conexão com a energia de ação e conexão com a sua intuição. Porque eu trouxe esses tópicos em específicos? Porque eu observei que enquanto eu não comecei a me conectar com a minha vida, com aquilo que eu vim realizar, de observar quais eram as minhas habilidades, quais eram os desafios que eu tinha naquele momento na minha vida, eu não me sentia ativa no meu propósito. Então eu comecei a primeiro me conectar com a minha vida, me conhecer, quais são as minhas habilidades, quais são os meus desafios, e isso começou a trazer mais ação para mim. E aí eu comecei a me conectar com a minha energia, com a minha consciência universal, com essa energia dessa mãe primordial aí, dessa energia, dessa deusa, que eu gosto de observar também como uma deusa, essa energia que criou tudo, esse Deus, essa deusa nutridora. Quanto mais a gente se conecta com essa capacidade dessa energia cósmica vindo para nós, mais a gente se sente com a força, a propulsão de seguir, de ir para frente. Mesmo que seja um desafio, o medo aparece, mas aquela energia que você se sente nutrida, você se sente como se realmente tudo fosse capaz e você consegue ter a conexão com a energia de ação. A gente se conecta com a nossa vida terrena, se conecta com essa energia cósmica. E aí, quando você vai para realizar, quando você vai para a ação de superar os desafios, minha amiga, meu amigo, eu falo com vocês que a energia de ação ali naquele momento, ela é necessária, muito necessária, porque quando a gente vem para a matéria, o ego começa a ficar com tanto medo, tanto receio dos desafios, achar que é muito difícil, achar que não sabe fazer, que não sabe como superar, e ele começa a entrar nesse processo todo que começa a minar a energia de ação. Então você se conectar com essa energia de ação vai te possibilitar caminhar e se conectar com a sua intuição, que na verdade é esse link ali entre você e a tua sabedoria divina, tua consciência universal, teu eu superior, tua centelha divina. Essa conexão com essa intuição é como se fosse um link, é como se fosse um cabo ali que está ligando, um cabo de rede de internet, que está ligando você com sua consciência universal, por onde vai vir essa informação, dessa resposta interna, dessa intuição que vai estar te direcionando. Eu tenho todos esses processos, todas essas energias dentro do curso de reconexão material, de conexão material e reconexão com o alinhamento cósmico. É uma energia onde a gente utiliza símbolos da geometria sagrada que eu canalizei durante meditações, e eu faço exatamente tudo isso ali, se conectar com a vida terrena, se conectar com a nossa energia cósmica, trazer energia de ação para o nosso dia a dia e ativar a nossa sabedoria divina, ativar a nossa pineal, o nosso chakra frontal, para que você não saia por aí vendo espíritos, ou vendo o astral, ou vendo o além, porque isso, somado a medo, vai piorar ainda mais qualquer processo. Mas sim para que você comece a ativar a tua sabedoria interior,
para ver, enxergar e sentir as coisas como elas realmente são e te ativar cada vez mais no seu propósito. E aí eu trago para vocês que o nosso final aqui da aula sobre propósito, fazendo um resumo para vocês. O propósito, ele é tudo o que vai te levar em direção ao amor, em direção a desenvolver cada vez mais o amor em você, nas suas células, na sua assinatura cósmica, na sua assinatura pessoal, tanto aqui nessa vida, quanto a assinatura que você está levando enquanto campo energético, enquanto campo de vibração. Assinatura cósmica, assinatura galáctica que você tem, que vai levar esse processo todo para as outras pessoas e principalmente para a tua consciência que veio expandir. Tudo o que você veio realizar em direção a vencer, a superar, transmutar os medos e se conectar cada vez mais com a energia de amor. Para isso, comece a olhar as suas habilidades e onde estão os seus desafios. E todos os dias na sua vida, utilize das suas habilidades e encontre maneiras de superar os desafios. Como eu comentei, tem aqui no canal essa live que eu já pedi para deixar aqui no card, é só vocês clicarem aqui em cima ou aqui, não vou saber dizer se vai estar do lado de cá ou do lado de cá, mas cliquem aí porque vocês vão ver os temas que estão relacionados. Nessa outra live eu trouxe exercícios práticos no dia a dia de como transmutar um desafio quando você está passando por ele e trazer esse processo de conexão cada vez mais com a tua sabedoria interior, se conectar com a vida terrena, se conectar com o teu eu interior, porque tudo isso vai te trazer a abertura cada vez mais para os caminhos do seu propósito. Propósito não é só o profissional. O profissional vem, eu afirmo para vocês que vem a partir do momento que você começa a desenvolver as suas habilidades e começa a transmutar os seus desafios. Quando eu comecei a exercer as minhas habilidades lá em 2015, quando eu saí do emprego e fui à busca do meu propósito profissional, de qual era a profissão que iria me trazer muita satisfação, lá naquela época eu comecei a desenvolver tudo isso que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, a desenvolver as minhas habilidades, a desenvolver e superar e transmutar os desafios, e eles vão mudando, né, os desafios. A partir do momento que você transmuta, você consegue enxergar outro, e tudo isso vai te possibilitando com que você comece a se conectar com o seu propósito profissional, porque o propósito profissional, ele está muitas vezes envolto a tudo isso que você não está conseguindo fazer já desde agora. Então comece a olhar, não é nem não está conseguindo fazer, mas sim tudo isso que você não está conseguindo enxergar de habilidades e dos desafios que precisam ser transmutados hoje. Um beijo enorme para vocês, gratidão profunda a todas as pessoas que permaneceram aqui nessa aula até agora. Eu vou ver se... Me falem aqui nos comentários se vocês gostam de aulas assim, mais longas, ou se vocês preferem mais curtas, porque aí eu vou começar a dividir o material, né? Todo esse material que eu trouxe aqui em apenas uma aula, eu posso dividir e trazer em 3 aulas, de repente 3 partes sobre o mesmo assunto. Me falem como vocês preferem, porque aí eu trago para vocês da forma como for melhor aqui para a maioria. Gratidão, beijo enorme no coração de cada um de vocês. Até a nossa próxima aula, nossa próxima live ou nosso próximo vídeo aqui no canal. Beijo enorme a todas. Gratidão.